pessoal, no vídeo de hoje de ciências nós vamos estar falando sobre a Lua comparada com a Terra e com o Sol, as manchas lunares, o ambiente dela, as fases que a compõem, né? Que ela tem uma sequência de fases e curiosidades sobre ela. Lembrando que a Lua é um satélite natural da Terra, é um astro que gira em torno do nosso planeta, né? Ou seja, um astro que orbita o nosso planeta. Lembrando que astro são todos os corpos celestes que a gente conhece como estrelas, planetas, satélites. Como a Lua é um satélite, ela é um astro. Bom, então enquanto a Lua faz esse movimento, qual? O de girar em torno do nosso planeta Terra, a Terra gira em torno do Sol, como a gente pode ver na ilustração. Olha a Lua girando em torno do planeta Terra e a Terra girando em torno do Sol. E essa dança de corpos celestes, quem? A Lua girando em torno da Terra e a Terra girando em torno do Sol. Então, nessa dança de corpos celestes, a Lua acompanha a Terra em seu movimento de translação. Lembrando que translação é um movimento que a Terra realiza ao redor do Sol com duração de 365 dias. E a Lua acompanha esse movimento também realizando a translação. Além disso, tanto a Terra como a Lua se movimentam girando em torno de si mesmos, tá? Bom, a Lua sabe-se que ela é menor do que a Terra, que o nosso planeta Terra, e que o nosso planeta Terra corresponde somente a uma pequena parte do Sol, ou seja, o Sol é maior do que a Terra, né? Então, por que é mesmo quando a gente vê da Terra, né? O Sol e a Lua parecem ter o mesmo tamanho. É porque o Sol está tão distante da Terra, comparado com a Lua, que aí a sensação que a gente tem é que o Sol e a Lua têm o mesmo tamanho, mas eles não têm o mesmo tamanho como mostra a ilustração aí. Apenas é porque o Sol está muito mais longe, né? Então ele parece menor quando visto daqui da Terra, tá? E a Lua está mais perto, bem mais perto do que o Sol. Bom, além disso, a Lua tem alguns momentos do dia em que ela parece ser maior e mais bonita. Geralmente é quando ela nasce, né? Ou à noitinha, né, quando ela nasce, ou pouco antes de se pôr, né? A Lua brilha, mas não emite luz. E por que mesmo que então ela brilha se ela não emite luz? É porque ela reflete a luz do Sol que chega até ela. Além disso, sobre as manchas lunares que aparecem nela, a gente, quando olha a Lua com o binóculo ou telescópio, a gente percebe que ela não tem uma cor única, ela possui manchas. Essas manchas podem ser vistas de formas diferentes pelas pessoas, porque dependendo de onde a pessoa está localizada na Terra, ela observa a mancha de uma forma. Além disso, é devido aos movimentos também realizados pela Lua. Então, as manchas podem ser vistas de formas diferentes. Primeiro, porque depende da localização onde as pessoas estão no planeta Terra, porque elas podem estar no hemisfério norte ou no hemisfério sul, como a gente vê aí na ilustração, né? Se ela está no hemisfério norte, como é a primeira foto aí do planeta, a mancha aparece desse jeito, e se ela está no hemisfério sul, ela aparece da segunda foto aí, como a gente pode ver na imagem. E além da localização de quem está observando, tem também o fato dos movimentos realizados pela Lua, né? Que é o movimento de translação e dela girar em torno de si mesma. Além disso, existem manchas claras e escuras, que foram trazidas diversas explicações, algumas por cientistas e outras por alguns povos, né, as sociedades. Então, por exemplo, os povos antigos da Guatemala e do México diziam que representavam uma figura de um cachorro, de um coelho. Já a lenda chinesa associa essas manchas à imagem de um coelho moendo arroz. Olha lá a imagem que é destacada, que foi explicado pela lenda japonesa. Mas, na ciência, os cientistas afirmam que as manchas resultaram do derramamento da lava, né, da erupção de vários vulcões que produziram esse solo escuro, e a cor clara acaba que corresponde às cores mais altas e arenosas do solo lunar, tá? Bom,
E o ambiente da Lua? Ele só pôde ser conhecido quando naves não tripuladas, sem pessoas, foram enviadas para a Lua. Só assim a gente conseguiu ter mais informações sobre esse satélite natural, fotografar esse corpo celeste e enviar essas imagens para a Terra na NASA. E desde então já foram lançadas mais de 100 naves não tripuladas à Lua. Mas em 1969 as primeiras pessoas chegaram à Lua. E até hoje 24 pessoas visitaram a Lua e 12, inclusive, deixaram caminhadas no solo lunar, né? Olha lá um exemplo também de uma nave não tripulada aí destacada em azul. Bom, e uma das descobertas que foram feitas sobre a Lua foi a existência de crateras na superfície dela. Então no ambiente da Lua existem crateras, que são grandes buracos causados por pedaços de outros corpos celestes que se chocaram com a Lua. Além disso, no solo lunar existem pó, rocha e fragmentos de outras rochas, como a gente viu na ilustração. Além disso, os cientistas também encontraram na Lua minerais que estão presentes na Terra, no nosso planeta Terra. Quais são eles? Olha aí alguns: ferro, magnésio, cálcio, alumínio, urânio, titânio, potássio e por aí vai. Além disso, eles perceberam, cientistas, grande variação na temperatura da Lua, como mostra na ilustração aí. Quando o Sol ilumina, a temperatura é bem alta, mas na escuridão, na ausência do Sol, a temperatura é bem baixa. Além disso, eles acreditam que não deva existir água líquida na superfície da Lua, desse corpo celeste. Agora, falando sobre as fases da Lua, vamos ver. Quando que a gente consegue perceber as fases da Lua? Bom, primeiro, é mais fácil a gente ver a Lua à noite, mas o astro pode ser visto no céu também durante a manhã, tá? Logo de manhã. Durante aproximadamente um mês, a Lua aparece em diferentes formas. Essas mudanças de forma da Lua são chamadas de fases. E o intervalo para que a Lua passe por todas as fases, né? Quer dizer, pela sequência de fases, é conhecida como lunação e dura em torno de 29 dias, quase aproximadamente um mês, né? Então, a sequência das luas, né? Das fases dela, da Lua, seriam a Lua cheia, quando ela aparece bem redonda e clara. Depois, a segunda fase, a lua minguante, quando ela reduz o tamanho dela, parece reduzir, quer dizer, mingua, torna-se menor. A lua nova, quando ela praticamente desaparece do céu. E a quarta fase, que é a lua crescente, quando ela parece crescer novamente. E aí volta de novo para o ciclo. Lua cheia, fase 1, fase 2, lua minguante, fase 3, lua nova, fase 4, lua crescente, vai fazendo esse ciclo, como a gente pode ver aqui na ilustração. Então, a primeira fase é a lua cheia, quando ela está bem clara e redonda. Na segunda fase é a lua minguante, quer dizer, quando ela começa a diminuir, a minguar, né? Na terceira fase, que é a lua nova, ela praticamente desaparece do céu. E na lua crescente, ela volta a crescer e aí ela volta para a primeira fase, que é a lua cheia. Esse ciclo todo de lunação, que a gente chama, né, esse intervalo, ele demora 29 dias, leva 29 dias. Bom, a Lua, então, pode ser vista da Terra em diferentes formas, como a gente viu, né, nessas diferentes fases, que correspondem às suas fases. O intervalo de tempo em que ocorrem essas fases é de aproximadamente 29 dias, né? Então, da lua nova até chegar de novo à lua nova, que é o processo de lunação, né? Ele demora 29 dias. Esse fenômeno da lua ser vista em diferentes fases ocorre por quê? Porque a lua gira em torno da Terra. E como ela gira em torno da Terra, ela é iluminada de forma diferente pelo Sol, né? Nessas fases. Então, quando a Lua gira ao redor da Terra, ela mantém sempre a mesma parte voltada para o planeta Terra. Isso ocorre por quê? Porque a Lua faz 2 movimentos ao mesmo tempo. Ela gira em torno da Terra e também gira em torno de si mesma e leva 29 dias. Então, quando a Lua gira ao redor da Terra, ela mantém sempre a mesma parte voltada para o planeta Terra.
porque a Lua faz 2 movimentos ao mesmo tempo. Ela gira em torno da Terra e também gira em torno de si mesma, tá? Mas quem está na Terra vê apenas a parte dela iluminada pela luz do Sol, como a gente explicou no slide anterior, né? Ou seja, a gente consegue ver sempre a parte dela iluminada pela luz do Sol. Essa luz pode iluminar toda a Lua ou apenas suas partes, como a gente pode ver nas fases, permitindo que as pessoas vejam diferentes fases, como a gente mostra aí. A luz solar, quando ela consegue pegar toda a Lua, né, que está voltada para a Terra, ilumina ela toda e é a fase da Lua cheia. Agora, quando ela pega praticamente só um pouquinho, né, a luz solar pega só um pouquinho da Lua, aí sim nós estamos falando de lua nova, né? Praticamente ela desaparece quase. Então, são as fases. Quer dizer, a luz do Sol brilha na Lua, né? Emite na Lua a luz em diferentes momentos, né? Porque ela tem esses movimentos dela girar em torno de si mesma e girar em torno da Terra, como a gente pode ver aqui nessa ilustração, tá bom? Então, aí a Lua girando em torno de si mesma, girando em torno do planeta Terra e o Sol que reflete aí a luz, né, na Lua, gerando essas fases aí. Bom, algumas curiosidades dela. A luz da Lua mais a escuridão da noite são importantes para o ciclo biológico de muitos seres vivos, né? Por quê? Porque alguns dependem disso, inclusive para a sobrevivência, né? Mas a gente sabe que a poluição do ar e a poluição luminosa interfere no modo que enxergamos o céu. Então, tanto para a gente poder visualizar melhor as estrelas, como para alguns animais poderem sobreviver. Essa poluição do ar a gente conhece bem, já é bem difundida, bem divulgada, mas a poluição luminosa a gente não conhece. O que seria isso? Seria o excesso de luminosidade artificial, ou seja, as luzes da cidade, as luzes na praia, né? Elas interferem e atrapalham, por exemplo, o trabalho dos astrônomos, desorientam alguns animais, como os filhotes de tartarugas marinhas. Quer dizer, porque quando esses filhotes saem dos ovos buscando a luz da lua refletida no horizonte para procurar o caminho do mar, eles acabam se confundindo pelas luzes artificiais da praia e acaba levando esses filhotinhos na direção contrária, resultando na morte de muitos deles, né? Bom, outra curiosidade é que em 2019 a missão chinesa Chang'e 4, quando mandou à Lua uma nave não tripulada para conhecer a superfície lunar e registrar algumas descobertas, eles explicaram que eles conseguiram entender que a evolução e a formação da Lua provavelmente estivesse relacionada com a colisão da Terra com o corpo celeste. E lembram que a gente viu na explicação atrás que foi encontrado na Lua diversos minerais que tem no planeta Terra? Então, essa missão chinesa conseguiu evoluir na explicação da formação da Lua, nesse sentido, que provavelmente a origem da Lua esteja relacionada à colisão da Terra a um corpo celeste, tá bom, pessoal? Então, fazendo um resumo, a Lua é o único satélite natural da Terra, pois gira ao redor do nosso planeta Terra, né? É o único que gira ao redor do nosso planeta. Além disso, a Lua é bem menor do que a Terra e não possui luz própria, mas reflete a luz do Sol. Quando observamos, percebemos manchas claras e escuras na superfície, que são resultados de suas áreas mais altas, de seu solo e da lava de antigos vulcões que acabou caindo sobre o solo, tá?
Além disso, foram enviadas muitas naves tripuladas até a Lua, com o objetivo de descobrir informações sobre ela. Mas em 1969, os primeiros seres humanos, as pessoas, chegaram à sua superfície, deixando vestígios, rastros em seu solo, como as pegadas. O ambiente da Lua é formado por crateras, pó e rochas. Existem materiais na superfície desse corpo celeste, como o ferro e o magnésio. A temperatura da Lua muda também bastante. Ela pode ser muito alta ou muito baixa. Além disso, acredita-se que não há água líquida em seu ambiente e a Lua pode ser vista da Terra em diferentes formas que correspondem às suas fases, que seriam a Lua cheia, a Lua minguante, a Lua nova e a Lua crescente. O intervalo de tempo em que elas ocorrem é de aproximadamente 29 dias. Esse fenômeno acontece principalmente porque a Lua gira ao redor de si mesma e também ao redor da Terra. Então, enquanto realiza esse movimento, algumas de suas partes são iluminadas pelo Sol, ficando visíveis para as pessoas, para os seres humanos. Tá bom, pessoal? É isso aí. Espero que tenham um bom estudo, que se inscrevam no canal, curtam aí e até os próximos vídeos.